E aqui voltando os nossos olhares de novo para a abordagem tradicional, é a área que, junto com integração, tem mais processos, mas são processos que se conversam muito e que o próprio nome do processo já fica muito claro para a gente o que é que vai ser feito em cada um desses processos, tá? Então, quando a gente fala dos processos de gerenciamento de risco, a gente está falando de 7 processos. A gente começa sempre, como todas as outras áreas, com o planejamento de gerenciamento de risco. Então, esse é o momento de se pensar na robustez que o meu gerenciamento de risco vai ter para aquele projeto específico. Projetos mais simples tendem a ter uma robustez menor, projetos mais complexos precisam ter um plano muito mais robusto, um processo muito mais sistematizado. Nesse plano aqui a gente vai definir qual é a nossa matriz de risco, quais são os níveis de probabilidade de impacto, vai descrever o que é que significa cada um desses níveis. Aqui a gente vai estabelecer quais são as categorias de riscos que a gente vai utilizar para identificar os riscos do nosso projeto. A gente vai identificar quem são os responsáveis. Aqui a gente pode definir qual é o nível de autonomia do gerente do projeto para a utilização das nossas reservas de contingência, que conversa diretamente com riscos. Então, lembrem lá da aula de gerenciamento de custo que a gente falou que todo orçamento, toda linha de base de custo, ela já deve conter a nossa reserva de contingência que vai sair daqui. A gente vai ver isso daqui para frente. Então, é o plano que vai estabelecer, mais uma vez, o como. Como eu vou identificar, como eu vou analisar, como eu vou planejar a resposta a risco, como eu vou monitorar os meus riscos. Qual é o tipo de análise, se eu vou ou não usar análise quantitativa. Então a gente define o como, isso vai ter como saída principal o nosso plano de gerenciamento de risco, que é um plano auxiliar e que vai fazer parte do nosso plano de gerenciamento de projetos. Quando a gente olha para o segundo processo, é o processo de identificar os riscos. É um momento em que, aqui, o que é que tem de importante? Não é o gerente de projeto que vai fazer o esforço de identificar os riscos. Aqui, a importância de manter a equipe engajada, porque quanto mais pessoas envolvidas no processo de identificação, maior a chance de identificar riscos. Na hora que eu trago uma equipe multidisciplinar para dentro de uma sala com o objetivo de identificação de risco, cada um tende a pensar os riscos associados àquela área que você tem mais familiaridade. Nos nossos projetos, se eu faço uma rodada de identificação de risco com a equipe de elétrica, é natural que os riscos identificados estejam voltados para a especialidade de elétrica. Na hora que eu trago, sei lá, analistas de sistemas ou especialistas em banco de dados, é natural que os riscos identificados sejam associados a esse tema. Então, esse é o momento aqui que o gerente precisa ter a equipe engajada para mobilizar o maior número de pessoas, garantindo que a identificação seja realizada por uma equipe multidisciplinar. Porque na hora que eu faço isso, eu amplio a minha visão. Então eu consigo enxergar algo que sozinho eu não seria capaz de identificar. Então esse é o momento que o gerente precisa realmente ter a equipe engajada para trazer elas para este processo, mostrando qual é a importância de se identificar risco para o projeto. Então, dando continuidade aqui, aí a gente vai para 2 processos de análise, tá? Isso vai até sofrer uma mudança um pouquinho mais na frente, aí na 8ª edição. Mas vamos lá. Os processos de análise, é importante a gente saber qual é a diferença e principalmente quais são os objetivos envolvidos nesses 2 processos, tá? O processo de analisar de forma qualitativa os nossos riscos é um processo muito mais simples e mais rápido de ser feito
do que era a análise quantitativa dos riscos. E o objetivo primário da análise qualitativa é você fazer um filtro nos riscos identificados para você levar para esse segundo nível de análise, que é a análise quantitativa, apenas aqueles riscos com alto grau de exposição. Já que a minha análise quantitativa é uma análise complexa e demorada de ser feita, não faz o menor sentido a gente gastar energia para fazer esta análise para um risco de baixo grau de exposição. Um risco que tem baixa probabilidade de ocorrência, um risco que tem baixíssimo impacto, eu não levo ele para essa segunda análise. Isso não quer dizer que eu vou esquecer dele, não é isso. Enquanto ele tiver baixa probabilidade e baixo impacto, eu não vou avançar na avaliação quantitativa desse risco. Lembrem que, ao longo do ciclo de vida do projeto, faz parte do trabalho de gerenciamento de risco reavaliar os nossos riscos. Então, aquilo que nasceu com baixa probabilidade, baixo impacto, ao longo do projeto eu vou precisar fazer uma reavaliação dessa probabilidade, desse impacto. Enquanto ele tiver com baixo grau de exposição, ele não vai sofrer, ele não vai avançar para a avaliação quantitativa. Além de servir como um filtro para a nossa segunda análise, a análise quantitativa, a minha análise qualitativa serve também para ranquear o meu risco. Pô, eu identifiquei 200 eventos de riscos. Eu vou precisar, através da minha análise qualitativa, ranquear. Pô, eu não tenho braço e nem faz sentido eu tratar 200 riscos para o meu projeto. Mas eu preciso saber, assim, eu vou botar energia para tratar quais? E aí a importância da análise qualitativa. Porque o resultado dessa análise qualitativa é dizer assim, ó, desses 200, os que têm alto grau de exposição são esses, médio grau de exposição são esses e baixo grau de exposição são esses. Ranqueado desta forma aqui. Então, como gerente do projeto, eu vou dizer assim, não, vamos começar tratando pelos riscos que têm maior grau de exposição. E vamos avaliar até um nível que faça sentido gastar energia, colocar energia no assunto. Tá? O quarto processo, que é a análise quantitativa, que é uma análise mais numérica, né? Se no processo anterior eu fiz a avaliação qualitativa apenas dizendo assim, não, a probabilidade é baixa, o meu impacto é baixo. Então, baixo com baixo vai dar um grau de exposição baixo. Essa é a avaliação qualitativa. Na quantitativa, eu preciso dizer assim, não, a minha probabilidade é de 50%. E o meu impacto, caso ele ocorra, é de R$80 mil. E aí o meu VME, o meu valor monetário esperado desse risco é 50% de 80, R$40 mil. Então aqui a gente coloca números em relação a custo e em relação a prazo. Pô, eu tenho uma probabilidade de 50%. E se ele ocorrer, ele vai atrasar o meu projeto em 12 dias. Então, ele vai ter um resultado de que 50% de 12 dias, um fator de exposição de 6 dias. Isso vai ser o quê? A minha reserva de contingência. Então, a reserva de contingência que a gente viu lá atrás na área de gerenciamento de custo, ela é calculada no processo de análise quantitativa dos riscos, através da multiplicação da probabilidade e do impacto daquele evento ocorrer. O processo de planejar as respostas aos riscos é identificar ações com dois principais objetivos. Se eu estou falando de uma ameaça, eu vou fazer uma resposta, eu vou pensar numa resposta para essa ameaça
buscando eliminar essa ameaça. É o melhor dos mundos. Quando a gente olha o outro lado da incerteza, que são as oportunidades, eu vou pensar em uma ação de resposta que explore esta oportunidade. Ou seja, faça aquela oportunidade acontecer. Então, o meu processo de planejar a resposta ao risco vai ser sempre buscando esses dois caminhos: eliminar ameaças e explorar as minhas oportunidades. Esse é o momento em que eu defino quem é o responsável por implementar a resposta, eu defino quem é o responsável por monitorar o risco. Então vejam, o gerente não identificou sozinho, o gerente ele não é o responsável por monitorar o risco no sentido de identificar o gatilho que identifique o momento exato em que aquele risco ocorreu, e ele não é o responsável por implementar a ação de tratamento de risco. Todo risco ele vai ter um responsável pelo risco e um responsável pela implementação da ação de resposta. O responsável do risco ele basicamente vai ficar responsável por identificar o momento exato em que eu devo disparar a ação de tratamento do risco. Já o responsável pela ação é aquele cara que de fato vai botar a mão na massa, que vai executar a atividade de tratamento do risco, tá? Já o sexto processo, que é o processo de implementar as ações, nada mais é do que o momento de pegar tudo que eu planejei no processo anterior e implementar de acordo com o que está definido no plano. A gente vai ver que para todo risco a gente pode ter uma ação preventiva, que é aquela ação que a gente executa antes do risco ocorrer. A gente pode ter uma ação de contingência ou uma ação corretiva, que está planejada para ser executado caso o risco ocorra. E eu ainda posso ter uma ação alternativa, ou o que a gente chama de fallback plan, que é um plano alternativo. Pô, o risco ocorreu, eu fiz a minha ação preventiva, não eliminei meu risco. O risco ocorreu, eu executei a minha ação corretiva, ainda assim eu não consegui eliminar o risco. Eu tenho uma segunda ação, que é a minha ação alternativa. Fallback plan. Então, nesse plano de implementação, eu preciso ter tudo isso definido. Qual é a minha ação preventiva, qual é a minha ação corretiva, qual é a minha ação alternativa, tá? E por fim eu tenho o quê? O meu monitoramento dos riscos. Então, quando eu parto para a execução do meu projeto, eu parto com um determinado grau de exposição. O meu projeto está indo para execução com um grau de exposição de tanto. Cabe ao gerente do projeto, à medida que o projeto avança, ir monitorando esse grau de exposição para saber se o grau de exposição do projeto está se elevando ou reduzindo. Obviamente que o objetivo do gerente do projeto é fazer que quanto mais eu avance no meu projeto, e é o caminho natural, porque quanto mais eu avanço, eu elimino incerteza e isso naturalmente traz o nível de risco mais para baixo. Então, quando a gente faz todos os processos bem feitos, o caminho, o curso natural do grau de exposição à medida que o projeto avança, ele também vai reduzindo. Já que eu vou executando pacotes de trabalho, já que eu vou trazendo clareza para o meu projeto, então eu vou eliminando as incertezas envolvidas no meu projeto e isso naturalmente leva o meu grau de exposição ao risco para um nível mais baixo do que aquele que a gente inicia a execução do projeto, tá?